importante para a igreja. E vamos tentar colocar isso dentro de um contexto histórico específico e, a partir daí, dividir em três pilares importantes. Primeiro pilar, então, é baseado nesses três volumes aqui, irmãos, certo? Esses três volumes, que é Holy Scripture, que é a Escritura Sagrada, são três volumes que tratam diretamente sobre o tema. Então, o primeiro volume, ele é a defesa bíblica do princípio reformado do sola Escritura. Então, aqui é só o volume 1, tratando de argumentos bíblicos sobre o tema, do sola Escritura, ok? O volume 2, que é defesa histórica do princípio reformado do sola Escritura, onde ele vai, aqui é um calhamaço muito mais pesado, onde ele vai lidar com aspectos históricos, citações, certo? E contextualizando o debate que nós vivemos, tá certo? Então, esse aqui é um material de excelente qualidade, todos os três volumes, certo? E o terceiro volume é os escritos dos pais da igreja, afirmando o princípio reformado do sola Escritura, que é exatamente utilizado como um oposto, né? Se diz que não há base nos pais da igreja para defender o sola Escritura. E aqui vocês vão ver exatamente o oposto, os pais da igreja e a defesa do sola Escritura, ok? Então são esses três volumes que nós vamos elaborar durante esse período de estudo que nós vamos ter sobre esse tema, ok? Há uma obra, irmãos, que eu tenho ela, eu a tenho em inglês, mas já tem em português essa obra, publicada pela Cultura Cristã, certo? Que é sobre, deixa eu pegar aqui, é de Matthew Barrett, o autor. Eu vou abrir aqui, espero que consiga. O título da obra em inglês é A Palavra de Deus, Somente a Palavra de Deus, certo? Somente a Palavra de Deus. É isso aí. E aí você tem o tema sobre a autoridade das Sagradas Escrituras, né? E aí a pergunta, o subtópico do livro é: o que os reformadores ensinaram, segunda parte, e por que isso ainda é importante? O que eles ensinaram e por que isso ainda é importante? Então, esse livro ele é dividido em três partes, certo? A primeira parte é sob a palavra de Deus. Então, na realidade, a ideia é a seguinte: a palavra de Deus sob ataque, certo? Então, ele vai mostrar ali no período da reforma e um pouco antes que o embate com os reformadores era um embate em defesa do sola Escritura. Ele vai mostrar isso na obra dele. A segunda parte é a palavra de Deus na história da redenção. Então, ele vai mostrar como que o cânon foi formado e a importância desse tema à luz da estrutura do cânon. E a terceira parte, certo, é o conteúdo da palavra, o caráter da palavra de Deus e o seu conteúdo. O caráter da palavra de Deus e o seu conteúdo. Então, essa obra também, que já está em português, é uma série, irmãos, que é Sola Escritura, Sola Fide, né, Solos Christus. Então, são várias obras, já estão em português pela Cultura Cristã, né, e vale a pena adquirir, certamente, é um material muito rico nesse sentido. E um outro volume, irmãos, que ainda eu não posso mostrar aqui porque eu não posso projetar, mas eu estou fazendo um apelo, na realidade, para projetar, né? Não, vamos chegar lá. Tem um detalhe interessante, é que uma obra de William Perkins, um puritano do século XVII, ele tem ali, são 10 volumes a obra dele, o volume 7, que é uma obra espetacular. O volume 7 só trata sobre esse assunto do catolicismo romano, os pais da igreja e a teologia reformada. Então, é de uma riqueza impressionante. O volume 7, só o volume 7, certo? Agora,
se você lê William Perkins, como eu tenho lido durante algum tempo, você vai se impressionar como em todos os tópicos doutrinários ele mostra como que o catolicismo romano utilizou equivocadamente aquele assunto. Certo? Então, em muitos lugares, mas o livro 7 é um tratado singular, onde ele só lida com isso totalmente no capítulo 7. Ok? E mais 2 livros que eu queria citar aqui também, certo? Um é também do pessoal que escreveu esses 3 volumes, que é, certo, as afirmações e as contradições da tradição católica romana. As afirmações e as contradições. Então, é um livreto que é quase como um resumo de muita coisa que está aqui, certo? Então, por exemplo, sem, obviamente, entrar em muito detalhe, ele cita alguns tópicos. Deixa eu pegar aqui rapidamente, irmãos. Autoridade da Escritura, tradição, cânon, papado, Maria, a necessidade da igreja e do sacramento para a salvação, sacerdócio, batismo, a Eucaristia, confissão e penitência, purgatório, indulgência, não há salvação fora da Igreja Católica Romana, justificação, arrependimento e fé, não é? Então, isso aqui, esse livreto, ele lida com esses tópicos, mostrando os argumentos bem pontuados do argumento reformado contra esse princípio. E aqui é uma outra obra de Robert Raymond, que é esse material aqui, irmãos, é um espetáculo, eu diria. O título do livro é Conflito entre Roma e os Reformadores. Por que esse conflito deve continuar? O nome de filme, né? Por que deve permanecer, não é? Então, é o que está no subtítulo. Por que esse problema, essa luta tem que continuar? E aí ele vai mostrar, certo, alguns tópicos também que são de grande valor para nós. Citando apenas os tópicos, irmãos. A autoridade dupla da Igreja Católica Romana, a visão romana da Escritura, a visão romana de tradição, o papado e a infalibilidade papal, o veredito da história da Igreja e as declarações papal de Roma, o caráter apóstata da tradição romana. Então, ele vai lidar com a doutrina da justificação pela fé, certo? E a questão mais recente, que é a tentativa de dizer que o catolicismo romano e o protestantismo já não tem mais diferença, e que eles podem ser tratados como irmãos sem nenhum problema. E ele diz que esse é um dos graves problemas que o protestantismo tem enfrentado nesses dias. Ora, essa vai ser, vamos chamar assim, um pouco da bibliografia que nós vamos utilizar nesse assunto em particular, certo? Nesse assunto em particular. Mas eu queria aqui, irmão, só trazer, na primeira parte do volume 1, certo? Ele descreve, na introdução dessa obra que eu quero utilizar para o pouco tempo que temos, o momento de um dos debates entre os reformadores e a Igreja Católica Romana, um debate público, isso aqui, de fato, um debate público. Então, deixa só eu vou seguir aqui o argumento e vou lendo para vocês, quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Veja aqui. Em uma época em que os evangélicos não são mais referidos como heréticos, mas como irmãos separados pela comunhão de Roma, um ecumenismo sutil, mas perigoso, está ganhando espaço dentro do protestantismo. Este ecumenismo assumiu muitas formas, uma das quais foi o destaque dos acordos de 1994 e 1997, que era conhecido como ECT, que na realidade é Evangelical Catholics Together, né? Mas a gente traduz em português evangélicos e católicos juntos. Então, 1994 e 1997, colocaram, e alguns pastores famosos
assinaram esse documento dizendo que nós não precisaríamos mais evangelizar os católicos romanos, porque não havia mais diferença, né? E esses acordos, segundo o autor, são tentativas de alguns líderes evangélicos e católicos romanos de reconciliar antigas diferenças entre as duas comunhões. Né? O apelo é para deixar de lado as diferenças doutrinárias e nos unirmos para lutar contra a rápida secularização e o declínio moral que engolfam nossa cultura. E veja como é interessante isso. Nesse período de confusão política que nós vivemos, isso passou pela cabeça de muita gente. Nós temos um inimigo comum, que é aqueles que querem destruir a nossa cultura. Então nós vamos dar as mãos a ponto de não ter mais necessidade de falarmos das nossas diferenças. Né? E aí, aqueles que participaram de sua formulação desse documento, acreditavam firmemente que Roma e o protestantismo compartilham um evangelho comum e uma fé baseado em credos antigos e, portanto, muito mais nos une do que nos divide. Na verdade, porém, as diferenças doutrinárias essenciais que nos separam não podem ser descartadas com tanta facilidade. Não podem ser descartadas. Principalmente a doutrina da justificação pela fé. Além de outras, irmãos, mas a doutrina da justificação pela fé. E aqui o autor, no volume 1, ainda diz assim: a última década testemunhou um desafio agressivo e ataque por parte dos apologistas romanos à fé protestante. Em particular, esses apologistas se concentraram em dois princípios fundamentais. Então, na medida em que nós fomos tentando um ecumenismo sutil, sofremos um ataque brutal contra a nossa fé. E nesse ataque brutal, né, 2 livros surgiram para dar força a esse tipo de argumento. O primeiro livro é Não Apenas pelas Escrituras, que foi editado por Robert Sangenis, e o outro, Não Somente pela Fé, também editado pelo mesmo autor. Veja, não somente pelas Escrituras e não somente pela fé. Ambos foram publicados em 1997. Esses livros demonstram claramente que o debate entre Roma e evangélicos está vivo e passa muito bem. O lado bom deles terem escrito esse livro é que tirou das pessoas aquela ideia infantil de que nós poderíamos ter comunhão, quando na realidade a diferença é profunda, e é profunda de fato. E aí vamos entrar no ponto que eu quero destacar mais ainda citando o volume 1 dessa obra na introdução. Historicamente, houve muitas dessas trocas, debates. Alguém se lembra de reformadores como Martim Lutero, Martin Bucer, Zwinglio, Pedro Viret, William Farel e João Calvino, todos líderes muito capazes e talentosos. Em certa ocasião, Pedro Viret, Farel e Calvino participaram de uma disputa formal entre clérigos romanos e os reformadores, com o objetivo de facilitar a entrada do cantão de Valde na Aliança Evangélica em Lausanne, em outubro de 1536. Então, o debate é para que esse cantão entrasse junto participasse do protestantismo. Então, era um debate público em que os protestantes de um lado, não é, que aí o Calvino, Farel e Viret, juntos contra os teólogos católicos romanos. E visando isso em 1536. Nesse ano, sabe o que aconteceu em 1536? A publicação da primeira edição das Institutas de João Calvino. Calvino estava afiado. Ele é a primeira edição das Institutas
não é, que passam por algumas revisões na sequência. Esse debate foi organizado, não é, dessa maneira. Farel e Viret foram convidados a defender a causa da reforma. Viret já estava em Lausanne, e Farel trouxe consigo de Genebra o jovem Calvino. Farel ofereceu 10 artigos, agora chamados de Artigo de Lausanne, em um sermão que expôs a substância e a estrutura do debate. Seguiram-se trocas de informações, e durante cerca de 3 dias, Farel e Viret acharam o processo muito difícil. Em seu esboço biográfico de Calvino, Emanuel Stickelberg escreve o seguinte sobre o evento. Veja o que é que ele diz nas palavras dele. Por 3 dias Calvino ficou em silêncio. Sempre que Farel acenava para ele, ele balançava a cabeça, dizendo não. E à noite, ele respondeu às censuras dos colegas, dizendo: você, Farel e Viret, sabem bem como responder a todas as perguntas. Por que eu deveria interferir? Farel, então, virou o rosto. É uma pena, disse ele, que você tenha tanto discernimento e tanto conhecimento e, ao mesmo tempo, tanta timidez. Farel diz a ele: é muito impressionante isso, o tanto de conhecimento que você tem, discernimento, e a sua timidez chama a nossa atenção. No entanto, no 4º dia, 5 de outubro daquele ano, a oposição fez um discurso cuidadosamente preparado, no qual acusava os reformadores de desprezar Agostinho e outros pais da igreja antiga, particularmente com relação à presença real na ceia do Senhor. Farel olhou para Viret, Viret de volta para Farel, Farel se levanta para responder, mas antes que pudesse levantar, o jovem Calvino levantou-se. Olhar fixo no rosto do acusador e disse: honra aos santos padres da igreja, aquele entre nós que não os conhece melhor do que vós. Tenha cuidado para que vocês não mencionem seus nomes sem saber o que vocês estão falando. É uma pena que você não os leia tão detalhadamente. Caso contrário, não fariam referências que vocês fazem sobre eles. Calvino levanta e os acusa de não saber o que eles estavam falando. Vocês estão citando os pais da igreja e não têm o conhecimento que dizem ter. E Calvino, naquele momento, diz o historiador, assume o controle do debate e ele continua: mas a censura que você fez aos santos, doutores da antiguidade, me obriga a dizer uma palavra para protestar brevemente como você nos acusa injusta e infundadamente a esse respeito. Você nos acusa de condená-los e rejeitá-los totalmente. Acrescenta que é porque os sentimos contrários, não é? E eles são, de fato, hostis à causa de vocês, diz os católicos. Calvino diz: vocês dizem que nós não conhecemos porque sabemos que, se conhecermos, eles se mostrarão contrários à fé reformada. Calvino, então, continua: quanto à condenação, não deveríamos de modo algum nos recusar a ser julgados por todo o mundo como não apenas audaciosos, mas além da medida arrogante. Se mantivéssemos tais servos de Deus em tão grande desprezo como você alega, a ponto de considerá-los tolos, se assim for, não devemos nos dar ao trabalho de lê-los e usar a ajuda de seus ensinamentos, quando for conveniente e conforme a ocasião se oferecer, de modo que aqueles que fazem ostentação de lhes conceder grande reverência, muitas vezes não os mantêm em tão grande honra como nós fazemos. E Calvino, veja qual é a base do argumento de Calvino. Ele está dizendo assim: ora,
vocês nos consideram tolos, não é verdade? E tolos porque não sabemos o que eles dizem. Aí ele fala, logo, nós não devemos ter o trabalho de ler, nem devemos ter o trabalho de buscar o ensinamento dele. Na realidade, é assim que vocês agem, Calvino diz. O que vocês fazem é, vocês buscam eles quando é conveniente para vocês. O que vocês fazem, vocês não estudam eles profundamente. O que vocês querem na prática é buscar convenientemente uma forma de encontrar apoio nos pais da igreja. Por isso, só citam partes isoladas daquilo que favorece a vocês. Ele fala, se nós desprezássemos os pais da igreja dessa forma, nós faríamos como vocês fazem, mas nós não os desprezamos. Vocês nos acusam de desprezá-lo. Quem desprezam são vocês, que só usam os pais da igreja para extrair o que interessa a vocês. Naquele momento, ele vai ainda afirmar, nem vocês se preocupam em ocupar o seu tempo lendo esses seus escritos. O que nós fazemos, sabe o que é? Nós lemos os pais da igreja de bom grado. Isso pode ser provado, não só para vocês, diz Calvino, mas para qualquer pessoa disposta a ter um pouco de trabalho. Mas sempre os consideramos como pertencentes ao número daqueles a quem tal obediência não é devida e cuja autoridade não exaltaremos de modo a rebaixar a dignidade da palavra do nosso Senhor, a qual é devida a completa obediência na igreja de Jesus Cristo. E aqui Calvino adentra, e sabe qual é o problema? Nós não vamos elevá-los acima das Escrituras. Calvino está dizendo, o problema aqui é que vocês estão usando a história da igreja para desfazer da Escritura. E nós não vamos dar aos pais da igreja aquilo que eles nunca buscaram, ter supremacia sobre a palavra de Deus. O que nos importa aqui, Calvino diz, é a palavra de Deus. Um outro historiador diz o seguinte, nesse ponto que Calvino mudou o rumo do debate, conseguiu devastar a oposição. Ele citou Cipriano, dizendo que Cristo deve ser obedecido antes de todos. Ele pega Cipriano e veja, irmãos, Calvino cita de cabeça essas coisas. Ele lia a ponto de citá-lo de cabeça. E ele diz, olha, Cipriano afirma, Cristo deve ser obedecido antes de todos. Ele expôs os pontos de vista de Tertuliano e acrescentou o testemunho de Crisóstomo, ou o autor, não é, dizendo o seguinte, quando ele fala o tratamento de Mateus, na sua 11ª homilia sobre o meio, referindo-se também à 23ª epístola, não é, perto do fim, ele diz, ele avançou o testemunho de Agostinho do seu livro Contra Adimantos, o maniqueísta, no meio de seus comentários sobre o Salmo 98 e de uma de suas homilias no Evangelho de João, por volta da 8ª ou 9ª sessão. Veja, Calvino está citando isso de cabeça. Ele, nessa sessão, ele diz, não consigo me lembrar exatamente agora os mínimos detalhes. Assim ele argumentou, tudo de cor. Como o historiador diz, isso tudo de cor. O mundo inteiro pode facilmente compreender com que audácia, Calvino diz, vocês nos censuram por sermos contrários aos antigos doutores. Certamente, se você tivesse visto algumas de suas páginas, não teria sido tão temerário a ponto de julgar como fez, sem ter visto as evidências, como as testemunhas acima apresenta. Calvino diz, os próprios pais da igreja diziam, Cristo deve ser obedecido antes de todos. Se vocês soubessem disso, vocês não dariam aos pais da igreja esse peso
que não deveria estar sobre os seus ombros. Ele conclui dizendo assim, citação de Calvino: se eu o satisfiz sobre a falsidade de suas objeções, diz Calvino, e ao meu ver, você deve estar manifestadamente satisfeito. Calvino está olhando para ele dizendo assim, eu mostrei que vocês são argumentados de modo falso. Eu estou mostrando para vocês que vocês devem se arrepender da falsidade. Aconselho, ele diz, e imploro que não nos acuse mais de contradizer os antigos doutores nesse assunto, com os quais estamos de fato de acordo. Primeiro Cristo, depois as outras coisas. Nem com a corrupção da Escritura, a nosso bel prazer, quando constrangidos por tais razões vitais, nós a interpretamos na verdadeira analogia da fé, nem com glossas em nosso próprio testemunho, quando não sugerimos nenhuma glossa que não esteja expressa nele. Deixa eu explicar o que Calvino está dizendo aqui. Calvino está dizendo assim, irmãos, o que é exatamente o que ele chama de interpretar a Bíblia segundo a analogia da fé. A interpretação da Escritura segundo a analogia da fé é a interpretação que tem a Escritura como base de toda a interpretação, mas que essa Escritura, essa interpretação, além de estar na Bíblia toda, ela é também apoiada pela própria história. Os pais fiéis da igreja também defenderam pontos como esse. Então, há uma analogia, há uma fé que é comum a todos eles. Calvino diz, é assim que nós interpretamos a Escritura. Tendo completado o seu discurso, mais uma vez, repito a palavra do historiador, extemporâneo. Calvino levantou e tudo isso ele falou de cor. Calvino sentou-se em um silêncio e caiu, e ali ele se assentou, baixou sua cabeça e caiu um silêncio sobre todos os que estavam presentes naquele debate. Ninguém mais falou. Mesmo aqueles, diz o historiador, que entenderam muito pouco do que fora dito, sentiram que o rumo do debate havia mudado completamente. Ninguém se levantou para refutar, ninguém queria se expor, nem mesmo aquele que fez a acusação, nem mesmo o porta-voz. A história registra que nos momentos seguintes à fala de Calvino, um frade franciscano, Jean Tande, notado como um pregador capaz, que havia denunciado os reformadores de seu púlpito, esse frade condenou os reformadores de púlpito, falou as seguintes palavras cheias de emoção: parece-me que o pecado contra o Espírito Santo, que falam as Escrituras, é a teimosia que se rebela contra a verdade manifesta. De acordo com o que ouvi, confesso ser culpado por causa da ignorância que tenho vivido no erro e tenho difundido o ensino errado. Peço perdão a Deus por tudo o que disse e fiz contra a sua honra, e peço perdão a todos vocês pela ofensa que cometi com minha pregação até o dia de hoje. Eu deixo agora o ministério, eu deixo de fora aquilo que eu fazia para seguir somente a Cristo e sua doutrina pura. Nada mais do que isso. O conhecimento de Calvino e o uso dos pais da igreja recebe um tratamento especial, irmãos. Quando nós entrarmos nesses tópicos, vocês vão ver, esse debate foi um debate que virou a história. Um frade confessa o seu pecado, se arrepende e diz, a partir de hoje, só pregarei Cristo e Cristo somente, diante de tudo que eu vi. É muito triste, irmãos, é muito triste pensar
né? É muito triste imaginar que alguém olhe para essa história e que muitos foram mortos por causa dessa fé. E hoje, por causa de um bem-estar social, ou até mesmo de uma moral do mundo, são capazes de abandonar essa fé para viver em dias melhores apenas mais alguns anos nessa terra. Por que é tão importante retornarmos a esse assunto? Porque retornaremos, irmãos, ao amor que os nossos pais tinham pela palavra de Deus. E a importância desse tema para os nossos dias. Passamos 8 minutos, descumpri minha promessa, queria chegar até 12, passamos 8 minutos. E na próxima semana, se o Senhor nos permitir, nós vamos adentrar literalmente a partir das Escrituras, tratando o que a Bíblia diz sobre o sola Escritura. Vai ser o nosso primeiro assunto e a partir daí nós vamos nas Escrituras avançar até entrarmos na história e na prática disso na sequência, tá bom? Então serão assim divididos: Bíblia, defesa na história do princípio da sola Escritura e os escritos dos pais da igreja sobre esse assunto. Assim será o tema, os 3 assuntos do nosso curso, ok? Vamos orar ao Senhor nesse momento e vamos nos despedir, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos aprender mais um pouco da Tua Palavra. Obrigado pela bênção de podermos também entender, Senhor Deus, que o Senhor tem conduzido a Tua igreja e sustentado o Teu povo. Se não for a Tua graça e a Tua misericórdia, muitos já teríamos sucumbido. Ajuda-nos pelo amor do Teu nome, ó Deus. Amarmos as Tuas doutrinas, não apenas conhecermos, mas amarmos a doutrina do Senhor, para podermos glorificar o Senhor na nossa vida e ensinar com alegria aqueles que estão à nossa volta. Abençoa-nos e logo mais à tarde possamos juntos, mais uma vez, retornarmos para adorarmos ao Senhor com alegria e com gratidão no coração. Em nome de Jesus. Amém.